Pode. Meu nome é Alessandra Ronconi Costa e eu desenvolvi um projeto que tem como objetivo desenvolver a competência leitora dos alunos. Para desenvolver isso, eu utilizei a rede social Facebook como mediador e motivador do processo de ensino e aprendizagem. Então, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom, a aula de hoje inicia esse projeto aqui que eu já discuti com vocês. Atividades do projeto Os Recursos Tecnológicos como instrumento mediador e motivador no processo de ensino e aprendizagem de língua portuguesa. Uma coisa é você dar uma aula e depois na sua casa você vai registrando tudo que o seu aluno não sabe para montar a sua aula. Outra coisa é você entrar lá, tem a tela para você, é mais real e é muito mais interessante do que o material impresso para ele. Então você vê 20 minutos de intervalo, 1 hora de almoço, 10 minutos, eles estão no celular direto. Então por que não levar o celular para a sala de aula? Bom, pessoal, vocês foram na sala de informática, vocês responderam da casa de vocês, aí eu fiz a análise das questões do procedimento 1. O que me chamou a atenção? A questão da dúvida, de não saber o conteúdo, não tem problema. Até porque essa atividade era para isso mesmo e vocês estão na escola e eu sempre digo que a escola não tem problema ter dúvida, você pode não saber. O que me chamou a atenção? Por exemplo, o que é fábula? A ideia surgiu da seguinte forma. Eu tenho uma parcela de alunos que você propõe uma atividade de leitura, eles aceitam, eles desenvolvem, eles gostam. Só que existe uma parcela que não gosta, que não se envolve, que se recusa. Eu penso que a educação é para todos, então eu não posso me preocupar só com quem faz. Eu tenho que me preocupar com quem não consegue e não faz. Ela falou que ia mostrar que o Facebook não é só para trocar mensagem com os amigos, mas para mostrar que o Facebook é um modo de aprendizagem. A tecnologia digital é sedutora. O nosso processo de formação de professores não privilegia o ensino do uso das tecnologias digitais para o ensino e no ensino. Não há metodologia, não há nada, praticamente nada. Não é que o aluno não gosta de ler, ele gosta de ler sim, mas em um ambiente diferente, usando um recurso diferente. Ao invés de um material impresso, por que não usar um ambiente digital? Então, a partir daí eu comecei a desenvolver o projeto. Bem, ela chegava, passava o roteiro, a gente anotava, ela explicava o que ia fazer na sala. Escrevia na lousa qual seria as situações do que a gente iria fazer. Primeiro, a maioria das vezes ela explicava o que a gente tinha que saber. Logo após ela publicava na plataforma as questões para a gente responder. Se ele não pudesse publicar na casa dele, ele utilizava essa sala. Eu publicava no final de semana as questões. Ele tinha um prazo da semana inteira para ele mudar, publicar, comentar. Aí eu tinha uma aula presencial com eles na outra semana, colocávamos tudo aquilo que eu tinha colhido das publicações. E assim ia, sempre a publicação, aula presencial, a publicação, aula presencial. É uma linguagem nova, metodologia nova, tem 3 ou 4 características que não tem em outras mídias, que são a multimodalidade, a usabilidade, a interatividade e a hipertextualidade, que não é simplesmente clicar e aparecer um texto novo, era criar um caminho de conhecimento novo e retornar para o professor esse caminho de conhecimento. Essa aula presencial, ela tem o objetivo de fechar isso daqui. Aí eu fechei esse procedimento, eu vou para o segundo procedimento. A maioria tinha rede social Facebook. Mas na hora do projeto, então, tinha alunos que depois que a sala inteira saía, falavam assim: professora, eu quero participar do seu projeto, mas eu não tenho condições de ter internet, eu não tenho computador, não conta nada para ninguém? Não, tudo bem, eu não conto. Aí contornava a situação. Os colegas que não tinham internet em casa podiam usar aqui da escola mesmo, de acordo com o que ela ia pôr na plataforma. A inclusão digital e o letramento digital, ele
tem que acontecer a todo momento. Ao perceber que eles teriam que estar criando um e-mail, estar criando uma conta, né, para depois fazer o cadastro na rede social, eles tiveram muita dificuldade, né? Eles esqueciam e-mail, eles esqueciam senha, ou eles faziam alguma coisa que eles travavam. Aí eu tive que contratar um professor de informática, trouxe esse professor, esse professor e a estagiária. Isso, acho que nós ficamos 3 semanas para que esses alunos conseguissem guardar a senha e guardar o e-mail. Entenderam como que funciona? Então, essa interação que é o barato da coisa, essa interação que ajuda na aprendizagem de você. Você consegue ver ali o que o aluno não sabe, e isso torna muito mais fácil você trabalhar o conteúdo que ele não sabe, porque é o real, é o que ele escreveu, não é o que você lembrou da aula. Então você entra e vê isso, e o aluno entra e vê o que ele publicou. Explora melhor o potencial cognitivo dos alunos, tá? E bem como suas competências e habilidades, por meio de uma participação ativa, interativa e vivencial. A participação ativa, interativa e vivencial mudou a escola. Você precisa incentivar o tempo inteiro o seu aluno quando você está no ambiente digital. Olha a sua publicação. Pessoal, vocês viram a publicação do colega? Olha, eu não entendi. Você tem que entrar e publicar dúvidas e perguntar para o aluno o que você não entendeu. Se você não for mediador durante o tempo inteiro, o projeto não acontece. Pessoal, vamos para a sala de informática? Vamos lá? Olha, pode escolher o computador. Senta lugar para 14. Então senta, depois eu posiciono. Quando eu montei o projeto, eu achei ótimo. Facebook, eles vão interagir, todo mundo vai responder. Eu não preciso de uma aula presencial. Mas aí os alunos falaram, professora, você pode dar uma aula sobre isso na sala de aula? Aí eu entendi assim, que por mais que eu fosse mediadora no Face, por mais que eu incentivasse o meu aluno, ele sentiu falta da presença do professor da aula presencial. Quando eu comecei a intercalar, aí o projeto eu consegui fazer com que o projeto andasse. É isso que os professores estão se conscientizando. O celular não é um inimigo da aprendizagem. O professor pode usar como um auxílio, uma ferramenta imprescindível, como uma estratégia, uma ferramenta de aprendizagem. A professora pode usar a internet? Pode. A questão da internet foi muito interessante. Inicialmente, eu permiti que os alunos usassem o internetês. Só que, desde a primeira publicação, não tinha internetês. Aí perguntei, falei, por que vocês não usam? E eles me explicaram, sabe o que é, professora? É que como é um projeto de língua portuguesa, nós não conseguimos usar o internetês. Depois eu fiz a parte de produção de texto via Facebook, criei um evento, eles entraram, leram as produções dentro da rede social Facebook. Então, a aprendizagem aconteceu, ela acontece. Mas volto a repetir, interação o tempo inteiro, professor mediador o tempo inteiro. Isto é, não é só levar o aluno para o laboratório e deixar ele sozinho lá. Tem que caminhar com ele, trazer para a sala de aula. O professor, ele é um caminhante junto com o aluno. Então, ele sempre será necessário para dizer para o aluno, o caminho é por aqui, nós podemos ir por ali, mas esse tem esse caminho. Dificuldade alguns teve, né? Porque não tinha Facebook, mas acho que ninguém não gostou. Eles se sentem felizes, eles interessam mais, né? Porque o quadro negro, a lousa, né? Somente não atrai tão mais o aluno. As aulas eram mais divertidas, mais descontraídas, mais dentro do critério de aprendizagem. Porque antes as aulas eram dentro da sala, copiar coisas do livro, explicações. Até a gente se cansava às vezes, assim. Então, eu acho que o objetivo vem sendo cumprido nesse sentido, deles aprender com facilidade. Eu avalio como um ponto positivo para a aprendizagem de todos. Tanto para o professor que pode aprender um dia com a gente aprendendo um dia com o professor. Isso é muito bom e é bom que desenvolve, ultrapassa a sala de aula, uma coisa mais intelectual, assim. O professor é que vai buscar o caminho que o aluno fez e vai discutir com ele, olha, eu não vi isso, você viu.
né? Eu tinha visto esse outro discutir os caminhos do aprendizado. E todos aprendem com todo mundo. Essa foi a parte principal do trabalho dela. Foi o maior ganho para a escola. Eu tenho uma sala com 12 computadores e que era pouco utilizada. E agora eles cobram, eles querem também. Então, está fazendo os outros professores procurarem pela Alessandra para também implantarem esse projeto nas aulas deles. Quando você se propõe fazer um projeto científico em uma escola, se você tem o apoio da equipe gestora, dos pais, dos alunos, dos colegas, o seu projeto anda. Eu acredito na aprendizagem por meio de projetos, porque é o aluno aprendendo fazendo. Então, apresentou um projeto, vamos colocar em prática. E quando ela veio com esse projeto das redes sociais, que é o que os alunos querem e não adianta a gente negar, eles passam metade do tempo nas redes sociais, vamos colocar. Então, eu acho que o sucesso do projeto é esse. Acho que o professor que hoje não olha para essa necessidade do aluno, não olha para essa facilidade, não usa o recurso dele, ele está perdendo muito. Ele só tem que fazer as adequações. O professor que não fizer isso, ele não vai conseguir ensinar. Então, fica mais fácil ver o professor compartilhando os conteúdos desenvolvidos em salas de aula ali na rede social. A minha dica é: pesquise seu público-alvo, pesquise o que ele sabe de tecnologia, se o Face ainda é uma rede que a maioria do seu público-alvo utiliza, monte uma sequência, faça um teste, se lance a essa tecnologia. Não tenha medo, vai dar certo, não vai dar certo, muito trabalho, pouco trabalho. Faça, utilize, porque a partir dessa experiência que você vai construindo, você vai construindo as suas aulas, as suas atividades. Todos que trabalham com educação reflitam sobre a relevância das redes sociais no processo de aprendizagem dos alunos, tá? Porque não se pode negar mais. Ela percebeu com os alunos, ela aprendeu com os alunos, aprendeu a mexer no Facebook de uma maneira eficaz e aprendeu a ensinar para que eles aprendessem de uma maneira eficaz. Todos dois ganharam.